O Senhor trouxe uma palavra tão simples para as nossas vidas, porque Deus, Ele é simples. O Senhor, Ele é simples. A gente é que complica tudo. O Senhor, Ele é simples para falar. Ele é simples para entregar. E esta palavra que João 8,12, quantas vezes nós já não ouvimos, quantas vezes já não fomos ministrados sobre ela? Mas esta madrugada eu acordei, eu tive uma visão, e eu ouvia o Senhor bem de longe, como uma luz. A luz refletia longe, e eu olhava e falava assim, é Jesus, na minha visão. E quando eu acordei exatamente com esse tema. Vai ser colocado aqui, eles estão com problema da internet. Farol em meio à tempestade, a luz que nos guia. Farol no meio da tempestade, a luz que nos guia. E o farol era exatamente isso. Esse aí é um farol que fica no mar, no oceano. E imagine você que quando o navegador ele está enfrentando uma tempestade, as ondas são altas, os ventos são fortes, há uma escuridão naquele lugar. Foi assim exatamente que eu olhava e via essa luz, no meio desse contexto. E nesse cenário de tempestade, onde o navio está à deriva, diante desse cenário, a única orientação segura que os navegantes podem ter é o farol. Ele avista aquele farol. E quando ele olha aquilo, ele pensa, há esperança. Não está tudo perdido. Nós temos esperança. Ainda que a luz esteja lá longe, ela está lá. E eu acredito que no meio, vocês que todo mundo assiste um filme onde pega esses filmes que tem tempestade em alto mar, o desespero. E quando eles avistam aquele farol, aonde todos já estavam até desfalecidos, sem esperança, gera-se uma força, gera-se uma determinação tão grande, que ainda que a gente possa morrer, ou eles pensam, ainda que eu venha morrer, mas ali há uma esperança, eu vou lutar, eu vou dar as minhas forças para chegar naquele lugar. E eu quero dizer para você que o farol em meio à tempestade, a luz que nos guia, e é exatamente assim que Jesus é para nós. A luz que nos dá a esperança quando enfrentamos as tempestades da vida. Ele é a luz que não se apaga. Quantos de nós já nos sentimos enfraquecidos, tristes, uma má notícia, um falecimento, uma perda de emprego, uma decepção, mas eu quero dizer para você que Ele é a luz que ilumina o seu e o meu caminho. Interessante que nessa passagem, onde Jesus estava falando, interessante que ele fala, Jesus
falando novamente ao povo. Eu gosto desses detalhes, né? Saiu daqui. Falando novamente ao povo. Isso significa o quê? O que, seu Jonathan? Que ele já tinha falado. Isso significa o quê? Que você talvez já tenha ouvido, você que está nos assistindo já tenha ouvido esse versículo. E o Senhor está falando assim, Ele falou novamente. Eu quero dizer para você que Jesus está falando novamente para você, que Ele é a luz que ilumina o seu caminho. Interessante que ele diz assim, nesse versículo, que Ele é a luz. E se Ele é a luz, Ele é a fonte verdadeira de luz. E Ele diz assim, quem me segue não andará em trevas. Ele é a direção, no versículo. Ele é a luz, Ele é fonte de luz, Ele é a direção. E Ele diz assim, e quem me segue não andará em trevas. Ele nos afasta das trevas, Ele nos afasta do pecado e Ele nos afasta de toda confusão que vem para nos fazer cair. No versículo, Ele nos afasta do pecado, Ele nos afasta das trevas e Ele nos afasta de confusões. Agora a questão é, quem você está seguindo? Você está seguindo verdadeiramente Jesus e os ensinamentos de Jesus? Você está verdadeiramente aqui, hoje, agora? Você está ligada naquilo que eu estou falando? Você está ligada naquilo que Jesus está falando novamente com você, igreja do Senhor? Você está ligado? Você está aqui sentado? Quantos estão ligados aqui nesta palavra? Levante a mão. Isso é muito bom. Porque Jesus está falando novamente conosco. Nós precisamos estar ligados no que Ele está falando. Porque se verdadeiramente eu sigo Jesus, eu vou andar na luz, como Ele é a luz. Interessante que lá em João, se puderem colocar, vou ler aqui João, capítulo 1, versículo 4 e 5. Capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz assim: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Nele, no 4 diz assim: nele está a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Neste versículo, eu quero que você pegue algo para a tua vida. Neste versículo, Jesus está nos dizendo que Ele é a clareza para nós, que Ele é o propósito para nós e que Ele é a nossa direção, mesmo nos momentos difíceis. A luz, Ele diz aqui, a luz brilha nas trevas. E nele, no 4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. A luz de Jesus nos dá clareza, nos dá propósito, nos dá direção. E não há quem possa derrotar. Às vezes, nos momentos da dificuldade, nos momentos da tempestade, nos momentos que estão acontecendo as coisas,
Nós queremos fazer com as nossas próprias mãos, nós queremos fazer do nosso próprio jeito, nós achamos que estamos sendo direcionados naquele momento, porque nós queremos colocar o conhecimento que temos. E muitas vezes o naufrágio vem por querer fazer da tempestade o controle, ter o controle da tempestade nas nossas mãos. Interessante que Jesus está falando, ó, eu estou falando novamente ao povo, sim ou não, queridos? Está falando. Interessante que em João 8:12, ele fala que ele é a luz do mundo e quem segue nunca andará em trevas. Ele é o farol que nos guia. Interessante, o que o Espírito Santo me trouxe agora aqui, é que no meio daquela tempestade, onde todos estavam ali no barco, Pedro se levantou, e todos se apavoraram, porque eles viram e acharam que era um fantasma. Mas Pedro olhou e viu um farol que ilumina a vista dele, e disse: Ele é o meu Senhor. Senhor, se é tu, manda eu estar contigo. Ele vem. Então, naquele momento, a clareza, o propósito de Pedro foi colocado à prova. Jesus, naquele momento, foi o farol para Pedro. Quem tem sido o seu farol? Qual é a luz que você tem olhado e dito: essa luz eu vou seguir? Eu quero te dizer algo, queridos, que o Senhor falou comigo nesse versículo, num pequeno versículo. A luz, presta atenção, a luz não remove a tempestade. A luz não remove a tempestade. A luz nos dá segurança. Amém? A luz não remove a tempestade. A luz nos dá segurança. O farol não faz a tempestade desaparecer. Não. O farol mostra o caminho seguro. Da mesma maneira, Jesus não promete uma vida sem dificuldade, mas garante que sua promessa é suficiente para nos sustentar. Aleluia! Então, da mesma maneira que a luz e que o farol não desaparece com a tempestade, Jesus também não promete uma vida sem dificuldades. Mas Ele garante que a presença dEle é suficiente para nós. É que o problema é quando nós estamos no meio da dificuldade, ao invés de lembrarmos quem é o nosso farol, quem é a nossa luz, quem é a nossa segurança, quem é o nosso propósito, nós nos desesperamos, falamos com tantas pessoas, mas não falamos com o Senhor. Não buscamos a presença do Senhor. Interessante, eu posso imaginar, amém? Eu posso imaginar? Posso. Porque os discípulos, eles eram seres humanos, assim como nós, amém? Todos, cada um deles tinha uma característica, amém? Sim ou não? Eles tinham conhecimento de mar ou não? Tinha.
Agora, eu posso imaginar o seguinte, no meio da tempestade, no barco, todo mundo querendo colocar pitágoras no conhecimento. Eu posso ver Pedro falar assim, olha, cala a boca, porque eu já cortei a orelha de um soldado, para eu cortar a orelha de uns aqui não custa. Pedro já falando. Aí João querendo pacificar, e Pedro já falando, João, fica quietinho aí, não vem pacificando agora, que agora não está podendo, agora vai lá e rema. Vai remar. A gente pode imaginar que no barco, no meio da tempestade, todo mundo estava tentando se salvar, todo mundo querendo fazer alguma coisa. Mas há momento na vida da gente, nessas tempestades, que eles esqueceram de fazer o quê? Orar. Para tudo. Por isso que Jesus está ali. Ele é o farol. Ele entra no barco e diz o quê? Estão com medo por quê, gente? Aquele que acalma a tempestade está dentro do barco. É só orar. É só pedir. Mas se eu te perguntar, se no momento da dificuldade você ora, você pede? Ou primeiro você fala, você justifica, você questiona, você fala tanta coisa. Aí depois, você encerra assim, vamos orar? Acho que é melhor a gente orar. Jesus, Ele nos garante a presença dEle nas nossas dificuldades. E Ele é suficiente para nós. Interessante que lá no Salmo 119, 105 diz assim, eu acho que todo mundo conhece esse Salmo, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A luz de Jesus está sempre pronta para nos guiar e para nos encher. Ei, quando tudo parece perdido, a luz de Jesus está aí para te encher e para te guiar. Ele é o farol, em meio à tempestade, a luz que te guia. Você crê nesta palavra? Então declare, o Senhor é o meu farol, em meio à tempestade, e luz para me guiar. Andar na luz, porque é tão bonito nós falarmos que Ele é o nosso farol. E eu lembro da visão que eu tive do farol, e eu sabia que era Jesus. Na verdade, na hora que eu olhava e eu via longe assim aquela luz brilhando, eu falava assim, é Jesus. Inclusive, eu quero dizer para vocês que assim que veio esta palavra, que eu vi, tive essa visão e eu levantei e eu fui meditar, me veio até aquele louvor muito conhecido, que eu acho que vocês sabem. Como um farol que brilha à noite, como no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Eu cantava esse louvor na minha mente. Aleluia. Palma para vocês, né? Palma para a igreja aí. Palma para Jesus. Eu cantava esse louvor na minha mente. Nos momentos da nossa dificuldade, nos momentos do desespero. Ele é o farol que nos guia e que nos enche. Né, doutora Léa?
E andar na luz é uma escolha de fé. O Senhor diz aqui em João 8,12 que quem me segue nunca andará em trevas. Então quem me segue, ele diz, certo? Quem me segue? Então seguir, quem me segue? Se eu pudesse traduzir isso aqui, eu falava assim, você que segue. Porque ele diz assim, quem me segue? Então significa que tem quem segue e quem não segue. Amém? Então ele diz assim, quem me segue? Isso significa que seguir é uma escolha diária. Quem me segue? Você que segue. Porque fazer de Jesus o meu farol no momento da dificuldade e escolher ter uma fé nessa luz, é escolher seguir a Jesus. Seguir a Ele é uma escolha e também requer fé e obediência. Por quê? Eu vou olhar aquele farol, apóstolo. Se eu vou falar assim, tá? Eu olhando a característica aqui do meu barco. Pensa aí no seu barco. Quem é o seu barco? A sua família. Amém? Então todos nós temos um barco? Pensou aí no seu barco? Todo mundo tem seu barco, que é a sua família. Eu estou pensando no meu barco. Quando a tempestade vem, quem é que ajuda a remar? Quem é que vai lá e dá o apoio? Porque tem aquele que dá o apoio. Não, nós vamos conseguir. Rema, vamos lá. Quem é aquele que fala, céu, Quem é aquele que fala, nós não vamos conseguir. Eu acho que é melhor fazer que nem Jonas. Melhor me morrer do que viver. Jonas, o profeta já fala. Quando ele vê a tempestade, não é? Ele fala, é melhor me morrer do que viver, porque ele não está dando conta. Quem no seu barco é aquele que fala assim, vamos que nós vamos conseguir? Quem é aquele que fala assim, tem o senso de direção, vamos por aqui? O apóstolo, ele fala, o apóstolo tem senso de direção. O apóstolo, vamos por aqui que a gente consegue. Mas ele dá o senso de direção, o resto rema, viu? Vamos lá! O apóstolo senta lá e a gente pergunta, para onde que vai? Vai seguindo, e nós tudo remando. Então, no momento da tempestade, nós temos que identificar no nosso barco quem é que vai dar a direção. Quem é que vai ajudar a remar? Quem é que vai dar uma palavra de apoio? E quem é aquele que, se não tomar cuidado, vai afundar o teu barco? É importante nós identificarmos a tripulação do nosso barco. Por quê? O que reclama, o que fica falando que não vai dar certo, você vai jogar para fora do barco? Vai? Dá vontade, né? Mas nós não vamos jogar. Nós vamos pegar a pessoa e dizer assim, querido, vamos. Transforma as suas palavras em ações, porque nós vamos conseguir. Porque há luz na nossa vida, há esperança, há fé. Então, seguir a Jesus requer fé, obediência. Interessante que o farol para os navegantes é um sinônimo de confiança. Assim como para eles é assim, para nós Jesus é a nossa confiança. Ele nos levará para o caminho certo. Ainda que tudo demonstre que está perdido, ainda que tudo está falando que é o contrário, Jesus vai nos conduzir em segurança. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que vivemos por fé. Vivemos por fé, não pelo que vemos. Sabe o que eu penso? Que já aconteceu comigo?
A nossa fé ela é tão grande no Senhor, no momento da dificuldade, que a gente vê a luz que nem existe. Porque a nossa fé faz identificar a luz de Cristo no nosso espírito. Eu tive um momento que eu passei por uma dificuldade do lúpus, há muitos anos, acho que uns 20 e poucos anos atrás, e eu tive um apagão da minha mente. Eu tinha ido fazer uma entrega para o apóstolo, lá em Limeira, ele já tinha feito uma cirurgia, e eu fui fazer uma entrega sozinha, não sabia, bom, quem me conhece sabe que eu não gosto de dirigir, primeiro. Não sabia andar com Waze, nem com Google Maps, não sabia, porque começa a falar, entra para cá, sai para lá, eu já me perco. O apóstolo tinha feito um mapa na mão. Esse homem é bom, gente. Na mão. Até as lombadas ele sabia que tinha. Ó, você vai passar uma lombada, tudo na mão, assim, ó. Eu fui com o mapinha dele na mão. Só que me deu um apagão, que eu me perdi em Limeira, que eu não sei onde que eu fui parar, eu não sabia onde eu estava, eu parei o carro. Eu tive uma perda de memória total ali. Eu parei o carro, eu falei, meu Deus, onde que eu estou? Não sei onde eu estou, para onde eu vou, para o que eu vou. Bem assim, para onde eu vou, para onde eu estou, onde que eu vou, eu não sabia nada. Aí eu perguntei, parei, tinha um boteco, eu parei e falei, moça, eu não sei onde eu estou, onde que eu estou? A senhora já está chegando em Cordeirópolis. Eu falei, misericórdia, eu tenho que estar em Limeira. O que eu estou fazendo aqui? Eu sei que eu voltei. Peguei a estrada, não conseguia me achar, vi um Habib's. Parei o carro, porque eu estava tentando fazer do meu jeito sair daquela situação. E não queria ligar para o apóstolo. Mas não teve jeito, parei o carro, liguei para o apóstolo, falei, bem, não sei onde eu estou, mas aonde você está? Eu não sei, mas o que tem por perto? Tem um Habib's, ele falou, não, tem Habib's em Limeira. Eu falei, então acabou. O mundo para mim desabou. Ele falou, não tem Habib's em Limeira. Eu falei, tem, eu estou na frente do Habib's. Não tem, eu falei, desabou o mundo para mim. Eu falei assim, então já não estou em Cordeirópolis, não estou em Limeira, estou aonde? Porque no céu não tem Habib's. Então, no céu não tem Habib's. Então eu não sabia. Aí eu desliguei o telefone, orei, falei, Senhor, me ajuda, eu preciso encontrar o caminho. Aí o meu coração foi se acalmando, e eu fui indo. Aí eu comecei, gente, lê placa. Mas você vê como a gente fica cego, que a gente nem placa lê. Na hora que eu fui me acalmando, eu olhei e estava escrito assim, Centro Limeira. Eu falei, nossa, estou em Limeira. O apóstolo não sabia que tinha Habib's em Limeira. Cheguei em casa e falei assim, viu, tem Habib's em Limeira. Mas eu me acalmei. E o meu coração no Senhor, no Espírito, me conduziu. E eu vi que ele estava apavorado. E eu parei, cheguei no cliente, e liguei para ele e disse, eu cheguei. Porque naquele momento, ele tinha feito uma cirurgia, ele não poderia estar dirigindo e eu precisava ajudar. Eu estava no barco naquele momento que eu precisava ajudar. Ei, queridos, às vezes você tem que entender que tem o barco que a pessoa vai te ajudar. E você que precisa de ajuda, precisa acreditar e deixar que a pessoa que está te ajudando mostrar que é possível no Senhor. E tudo deu certo. O Senhor conduz nos caminhos seguros. Para isso nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Porque se você tiver com seus olhos fixos em Jesus, Ele vai dar forças para que você passe pelas tempestades da vida.
O farol em meio à tempestade é a luz que nos guia. Ser um reflexo da luz de Cristo. Assim como o farol brilha para guiar outros, assim como o farol brilha para guiar outros, nós fomos chamados para refletir a luz de Cristo no mundo. O mesmo farol que Jesus é para nós, nós temos que refletir essa luz para o mundo. Lá em Mateus capítulo 5, 14 e 16 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Põe o 15. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina todos que estão na casa. Assim como Jesus é o farol que nos guia, você é chamado para guiar e refletir a luz para guiar a outros. Sua vida precisa ser esse farol. Sua vida vai demonstrar a luz para os perdidos. A sua vida vai ser um referencial para aqueles que buscam preencher o vazio que tem no peito e no coração. A sua vida, a sua palavra, as suas ações têm poder em nome de Jesus. O que você tem feito com a luz? Porque Jesus diz que nós somos a luz do mundo. O que você tem sido? Que luz você tem brilhado no seu trabalho? Qual é a luz que tem refletido no seu trabalho, na sua casa, na escola, na faculdade? Qual a luz que você tem refletido? Quais são as palavras que saem da sua boca? Amém? No momento da dificuldade, no momento da dor, no momento da tristeza, no momento da dor, vamos falar o que é verdade, no momento da dor e da tristeza, você sabe o que faz. Você chora. Ai, Senhor. E se coloca de vítima. É ou não é? É o coitadinho da situação. Se pudesse, Deus ainda estava chorando com você. Ai, coitadinho de você. Jesus, ele não se move pelas lágrimas, ele se move pela oração. Ele se move por um coração quebrantado, contrito. Ele se move por um coração humilde. Ele se move por um coração verdadeiro e sincero, de reconhecer. Agora vamos falar. Quem é você na hora da dor e do sofrimento? A gente chora. Na hora da vitória a gente faz o quê? 500 graus de puro sangue, poder, de fogo e poder, a gente canta. Desse lado tem poder, desse lado a gente canta, a gente subia, a gente é feliz. Agora, quando você está doente com dor, como que você chega no hospital? Você chega no hospital, desse lado tem poder. Você chega assim? Porque é na hora da dor de um ser humano é que a gente mostra quem somos. Eu quero ser atendido, eu sou o primeiro, eu preciso, eu quero, eu vou, eu tenho direito, eu pago imposto, eu faço tudo, é assim. Quem é você quando chega no hospital, numa consulta, com dor? Porque a nossa dor sempre é maior do que a do outro. E o médico tem que ser a luz que nos dá a direção. Eu queria que tivesse lá, doutora Léa, doutora, já pensou crente?
Tem que refletir a luz para os doentes. Você já imaginou se a doutora Léa sai de lá e fala, eu também estou com dor, eu não estou aguentando, meu dia não foi bom hoje, eu discuti em casa, mas entra aqui que eu vou cuidar de você. Você já entra e fala, opa, não quer essa médica não. Mas graças a Deus ela sai lá na porta sorrindo. Oi, tudo bem? Como vai? E aí, como que você está? Aí ele fala, não vou falar que eu estou ruim. Não, está tudo bem, graças a Deus. Está tudo ótimo. Quem é você quando está com fome, que o garçom não chega, porque começa a demorar, você já entrou, quer pagar, está roncando a barriga de fome, quem é você? Nossa, está demorando demais para vir atender minha mesa. Não deu 5 minutos, você já quer que o garçom esteja ali, quer que pegue, quer que faça. Quem é você no restaurante? Porque, gente, a pessoa com fome e com dor, ela vai demonstrar quem ela é. Porque aqui tem um que trabalha no hospital e outro trabalha no restaurante, né? Olha, vocês estão rindo. Tá ali, ó, ele está rindo. Eu estou errada, meu querido. Aí já fala mal do garçom. Ele trabalha lá no restaurante. Às vezes o coitado está lotado, passa. Acabou. Eu penso nisso em todos os lugares que eu vou, porque eu quero ser luz, porque sabe o que acontece? Alguém daquele restaurante, vamos pensar, alguém daquele restaurante, um dia entra aqui e senta na cadeira, e olha e me vê aqui em cima e fala assim, aquela mulher lá, eu vi ela lá no restaurante, pelo amor de Deus, vamos embora. Nós somos observados, a palavra de Deus diz que tem uma nuvem de testemunha nos observando. Quem somos nós? Nós somos o farol que reflete Cristo. Eu quero dizer algo para você. A sua vida pode ser um farol. A sua vida tem que ser um farol. Jesus é o farol que nunca se apaga. A tempestade, ela pode parecer o fim em nossas vidas. A luta pode parecer que vai ser o fim nas nossas vidas. As desilusões pode parecer que é o fim. A não conclusão de um projeto, de um sonho, pode parecer um fim. Mas eu quero dizer para você que Jesus é o farol que nunca se apaga. A sua luz, a luz dele é constante. E ela traz direção, ela traz esperança. E ela traz segurança. Porque a luz de Jesus nunca se apaga. Ei, tá difícil? Fica firme. Porque o farol, chamado Jesus Cristo, está refletindo para você e dizendo, vem, eu estou contigo. Eu não te desamparo. Você não vai afundar. Essa tempestade vai fazer você crescer, amadurecer e habilitar para ser mais do que vencedor em mim. Aleluia.